Oi, minha gente. Que bom que você veio ouvir minha história. Então, senta aqui pertinho de mim. Não é todo dia que o coração resolve abrir a boca, né? Meu nome é Benedita Ferreira dos Anjos. Tenho 78 anos. E antes que você imagine uma velhinha de voz fraca e olhar perdido, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou feita de cicatriz e coragem. E essa história que eu vou te contar agora é daquelas que parece invenção. Mas não é. É tão real quanto a poeira do chão batido onde cresci. Eu fui perdida numa aposta. É isso mesmo que você ouviu. Meu pai me perdeu numa mesa de sinuca. Naquela época eu tinha só 12 anos. Era miudinha, vivia de trança, pé no chão, joelho ralado. Minha vida era aquele quintal com bica d'água, fogão de lenha aceso o dia inteiro e o som do rádio chiando na varanda. Eu achava que o mundo se resumia àquele terreiro onde a gente varria com vassoura de galho e aquele céu enorme que mudava de cor quando o sol ia embora. Mas meu pai, ele era homem de boteco, falava alto, bebia mais alto ainda. Jogava sinuca como se o mundo estivesse em jogo. E talvez estivesse, porque o pouco que a gente tinha vinha de aposta, de dívida, de fiado no armazém e de sorte. Sorte que mais faltava do que aparecia. Naquela noite o bar estava cheio. Eu fui junto com ele como tantas vezes. Sentei num canto, abraçada às minhas pernas, ouvindo a conversa dos homens e o tilintar das bolas de sinuca se chocando. O cheiro era forte. Pinga, suor, cigarro barato e madeira velha. Meu pai já tinha perdido tudo básico que tinha. O dinheiro, o relógio, até o par de bota que ele tanto gostava. Mas ele não queria parar. Mais uma, só mais uma. Ele dizia, aquela voz rouca dele, arrogante, desafiadora. O adversário era um homem de olhar frio. Velho, mãos calejadas, unhas encardidas. Ria baixo como quem já sabia que ia ganhar. "Vai apostar o que agora, Dito?" Ele perguntou. Foi aí que meu pai virou o rosto para mim. Eu tava ali, quieta, de vestido de algodão, sujo da poeira do chão. E ele disse com a mesma tranquilidade de quem oferece um gole de cachaça. "Leva a Benedita. Já tá mocinha." Silêncio. Nem os grilos fizeram. Barulho. Eu pensei que fosse piada, mas o velho acenou com a cabeça. E meu pai bateu a bola branca com raiva, como se tivesse acabado de resolver um problema. E pronto. Fui jogada numa aposta. Não teve choro, não teve pergunta, não teve defesa. Fui empurrada como um objeto, como algo que se troca. Na carroça daquele homem, eu fui como quem vai para longe e não sabe se volta. A estrada subia poeira. Eu olhava para trás tentando entender o que tinha acontecido. O bar foi sumindo no horizonte. E com ele, uma parte da menina que eu era também foi ficando. Chegamos numa casa simples, desconhecida, com cheiro de silêncio. A cama era dura, a janela pequena. Eu me encolhi num canto e olhei para o céu pela fresta do telhado. E ali, com o coração quebrado, eu fiz uma promessa para mim mesma. Um dia, Benedita, você vai ser livre. Nem que seja só por dentro. Essa história que eu tô contando ficou guardada dentro de mim por décadas. Nem minha filha, nem minha neta sabiam. Eu escondi como quem empurra um segredo no fundo da gaveta, rezando para ninguém achar. Mas agora, com essas mãos enrugadas e a alma cansada de calar, eu resolvi contar. Pra você, pra quem quiser ouvir. Porque às vezes a gente precisa abrir a ferida, pra ela virar cicatriz de verdade. Aquela casa era tão estranha quanto o homem que me levou. Ficava no fim de uma estradinha de barro, cercada de mato alto e silêncio. A porta de madeira rangia. As janelas eram pequenas demais para entrar luz,
e o chão de terra batida parecia carregar todos os passos de quem morou ali antes de mim. Eu, com 12 anos, descalça e assustada, não sabia onde colocar os olhos nem onde esconder o medo. O homem que me levou, que eu nunca consegui chamar de nada além de ele, não disse uma palavra no caminho. Só desceu da carroça, me olhou de cima a baixo e mandou: "Vai entrando." E eu fui, com o coração batendo mais forte que meus pés no chão seco. Lá dentro, o cheiro era de mofo e fumaça de cigarro velho. Tinha uma mesa com 3 pernas, firmes e uma manca, umas cadeiras tortas, um fogão de lenha apagado e uma rede suja estendida no canto da sala. Não tinha ninguém mais na casa. Só ele, eu e um mundo de silêncio me esmagando. Ele me deu um quarto, se é que se pode chamar aquilo de quarto. Era uma peça pequena, com uma cama de madeira velha, um colchão fino e manchado, e uma coberta que cheirava a guardado. Ali, eu sentei e chorei baixinho, escondido, encolhida como bicho acuado. Mas nem lágrima de criança resolve tudo. Naquela primeira noite, ele não falou comigo. Ficou na sala bebendo cachaça e ouvindo rádio num volume tão alto que abafava até meus soluços. A música era triste, aquelas modas antigas que falavam de dor e abandono. Parecia até trilha sonora da minha nova vida. No dia seguinte, ele me acordou com um chute leve na porta. "Levanta, tem coisa pra fazer." Sem bom dia, sem pergunta. Eu levantei e fui, porque o medo era maior que qualquer vontade. A casa precisava de tudo. Limpeza, comida, água, tudo era por minha conta. Andei até o poço, puxei balde por balde com minhas mãos pequenas, esfreguei chão com sabão de cinza, lavei panela engordurada e ainda fiz um café ralo do jeito que ele gostava. Ou pelo menos eu achava que gostava. Ele nunca elogiava, mas também não reclamava. E isso, naquele começo, já era vitória. O tempo ali era lento. Cada dia parecia semana. Eu não tinha espelho, mas sabia que meus olhos estavam ficando mais fundos e meu rosto mais sério. Já não era menina, mas também não era mulher. Tava num lugar entre 2 mundos, sem saber onde pertencia. As roupas que eu tinha foram ficando curtas, rasgadas. Ele não comprava nada. Uma vizinha distante, uma mulher de voz rouca chamada Eulália, apareceu um dia e me deu umas peças de roupa velha da filha dela. Foi a primeira vez que alguém me olhou com pena. E por mais estranho que pareça, aquilo me deu força. Se ela viu, então eu não tô invisível, pensei. Eulália voltou outras vezes, sempre com alguma coisa na sacola. Um pedaço de pão, uma blusa, um pente. Nunca perguntava muito, mas sempre olhava nos meus olhos. E às vezes, esse olhar dizia mais do que qualquer pergunta. Com ela eu aprendi a fazer farinha, a cortar mandioca, a espantar cobra do galinheiro, a remendar roupa. Ela me ensinou até a esconder um pouco de comida para mim nos dias em que ele chegava mais bêbado que o normal. Porque sim, ele bebia. E quando bebia, ficava grosso. Nunca me bateu naquela época, mas gritava, quebrava coisas e jogava culpa no mundo. Eu aprendi a andar na ponta dos pés, a não fazer barulho, a adivinhar o humor dele pelo jeito que ele abria a porta. À noite, quando ele dormia, eu deitava e olhava o teto. Pensava na minha mãe, que tinha morrido quando eu ainda era bebê. Pensava na minha avó, nas galinhas do terreiro, na bica d'água do quintal. Pensava se alguém lá longe lembrava de mim. Mas foi nesse silêncio que uma semente nasceu, em mim. Uma vontade de resistir, de não esquecer quem eu era. Mesmo sendo menina vendida, eu sabia. Isso não era tudo o que eu seria. E toda noite, antes de dormir, eu sussurrava para mim mesma. Um dia, Benedita, você vai embora. E vai levar você inteirinha com você.
Chegou ali uma vizinha nova, de nome Eulália, com um sorriso de canto de boca e olhos que pareciam esconder uma tempestade inteira. Tinha os cabelos presos num coque apertado e uma voz calma, que a gente quase não ouvia. Mas bastou um mês para todo mundo saber que aquela mulher era diferente. Não porque se metesse na vida dos outros. Pelo contrário, mal respondia bom dia. Mas porque onde ela pisava, deixava rastro. E eu, curiosa como só eu sei ser, fiquei prestando atenção. Ela morava sozinha numa casinha branca, 2 ruas acima da minha. Toda tarde, quando o sol começava a pintar o céu de laranja, Eulália saía com uma sacola de pano e ia para a feira do centro. Voltava sempre com coisa pouca. Um pão, umas bananas, um pedaço de queijo. Ninguém sabia de onde ela vinha, nem para onde ia de vez em quando. Porque, às vezes, sumia por 2 ou 3 dias e depois reaparecia como se nada tivesse acontecido. Tinha quem dissesse que ela era fugitiva ou viúva rica que largou tudo. Mas eu via nela uma mulher marcada, igualzinha a mim. Um dia criei coragem e fui até o portão dela. Bati palma. Esperei. Quando apareceu, me olhou sem sorrir, mas não fechou a porta. Isso, para mim, já era um começo. Falei que morava ali perto, que via ela sempre passando, e perguntei se ela queria um café. Ela demorou uns segundos. Depois, disse: "Hoje não. Mas outro dia, quem sabe?" Sorri, agradeci e fui embora com o coração quente. Não era um não definitivo. Era só o jeito dela. Com o tempo, ela foi se abrindo. Primeiro passou a responder os bom dia. Depois, sentava comigo na calçada quando eu estava ali catando feijão. Foi numa dessas tardes que ela me contou que tinha perdido uma filha. O olhar dela travou no chão quando falou isso. E a voz embargou como se cada palavra custasse a sair. Não perguntou nada de mim, mas eu soube que ali tinha dor antiga. A mesma dor que eu carregava, embora de outro jeito. Eulália começou a frequentar minha casa. A gente fazia bolo de fubá, falava da lua, do tempo, das novelas, mas quase nunca da vida. Era um acordo silencioso. Não cutucar ferida que ainda arde. A presença dela era como um cobertor em noite fria. Não resolvia tudo, mas aquecia o suficiente. Foi numa tarde de chuva que eu contei para Eulália que tinha sido vendida numa aposta. Ela não disse uma palavra, só segurou minha mão. E aquilo foi mais do que qualquer conselho. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém entendia. Não só com a cabeça, mas com o corpo, com o passado. Ela me olhou e falou baixo: "Você é feita de ferro, Benedita." E eu respondi: "E você de cinza que ainda fumega." A gente riu. Um riso entrecortado de quem já chorou demais. E ali nasceu uma amizade que virou alicerce. Quando Eulália ficou doente, fui eu quem segurou a mão dela. Fui eu quem passou café, quem leu salmos, quem ficou em silêncio ao lado da cama. Ela partiu numa manhã fria, com os olhos fechados e um sorrisinho leve, como quem finalmente descansou. Até hoje, quando olho para aquela cadeira de balanço na varanda, imagino ela ali, me chamando de teimosa. E penso que, se a vida é feita de encontros e perdas, Eulália foi um presente que veio embrulhado em silêncio, mas que, quando se abriu, iluminou os pedaços escuros de mim. O tempo parece ter uma maneira estranha de se arrastar quando a gente não tem mais o que esperar. Depois que Eulália partiu, a vida seguiu em um ritmo que não era o meu. O barulho do vento parecia mais forte. A poeira da estrada parecia mais espessa. Eu me vi mais sozinha, mais velha, mais marcada pela vida que não pedia licença para acontecer. O que foi que eu fiz? Me encolhi, como uma flor que perde a cor sem a luz do sol. O sorriso já não tinha o mesmo brilho. O olhar já não refletia tanta certeza. Por mais que tentasse me distrair com as pequenas coisas,
O feijão na panela, a toalha de crochê sobre a mesa, a visita da Dona Maria com suas fofocas. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava por acontecer. Foi, numa tarde de quinta-feira, o céu estava claro, a brisa suave, quando meu pai apareceu na porta de casa. Ele que eu não via há anos, que eu evitava desde a última vez que o vi perder a aposta que me levou para longe, me olhou com aquele jeito de quem está pedindo perdão sem dizer uma palavra. Não havia mais espaço para ele em minha vida. E não era só raiva que eu sentia. Era um cansaço profundo. Ele se afastou de mim tantas vezes, me deixou tantas vezes em segundo plano, que qualquer aproximação parecia mais uma ameaça do que um consolo. Mas ali estava ele, em carne e osso, com a expressão carregada pedindo silêncio com o olhar. E não, eu não sabia o que ele queria, mas no fundo, eu já sabia. Benedita, ele disse com a voz rouca, quero te fazer uma proposta. Dei um passo atrás. Uma proposta? Eu sabia o que aquilo significava. Sabia que, mais uma vez, ele viria me usar como moeda de troca. Não era novidade. Não era algo que eu não tivesse visto antes. A única novidade é que, dessa vez, ele não me pegaria de surpresa. Não me arrastaria para longe. Eu tinha 78 anos, e os anos de dor e luta não me faziam mais fácil de enganar. Não, pai. Não tenho mais nada a ver com suas apostas, suas promessas vazias. A voz saiu mais firme do que eu esperava, mais controlada. Era como se o peso de todos aqueles anos de sofrimento tivessem sido empacotados em cada sílaba que eu disse. Ele ficou quieto, parecia estudar cada movimento meu. E por um instante eu vi um homem frágil ali. Um homem que não tinha mais a arrogância que costumava ter. Que não era mais o homem que apostava a própria filha num jogo sujo. Ele estava velho, cansado, e eu, com minhas cicatrizes, parecia ser a única que ainda restava na sua vida. Eu sei o que você pensa de mim, Benedita, ele murmurou. Mas tem algo que eu preciso que você entenda. Essa última aposta não foi sobre ganhar ou perder. Foi sobre sobreviver. Eu fiz o que pude para dar à minha filha uma chance. E eu sabia que, de alguma forma, você também tinha o seu destino traçado. Ele pausou como se esperasse que eu falasse alguma coisa. Mas eu fiquei quieta, sem saber o que responder. E agora, quero te pedir desculpas. Eu me senti estranha ouvindo aquelas palavras. Ele estava me pedindo desculpas, mas não por me perder na aposta. Não era isso que ele queria dizer. Ele me pedia perdão por não ter sido o pai que eu precisei, por não ter sido capaz de me proteger do mundo que ele mesmo me colocou. Eu queria acreditar que ele estava arrependido, mas meu coração sabia que arrependimento não consertava o que estava quebrado. E mesmo assim, uma parte de mim queria acreditar que aquele homem frágil podia, de alguma forma, mudar. Eu não posso te perdoar, pai, eu disse finalmente com a voz trêmula. Mas talvez você tenha algum resquício de amor em você. E isso só você pode descobrir. Ele se virou e saiu pela porta. Não houve mais palavras. Não houve mais promessas. Eu fiquei ali, sozinha, mas não sentindo aquele vazio profundo que costumava me consumir. Não era perdão o que eu precisava. Era entender que eu era mais forte do que qualquer aposta, do que qualquer jogo que a vida tenha me imposto. Eu tinha 78 anos e a dor era uma velha conhecida. Mas pela primeira vez, eu estava disposta a ser livre. Não por dentro, não apenas em pensamento, mas realmente no meu coração. O que ele não sabia, e o que eu finalmente compreendi, era que a verdadeira aposta da vida não é sobre perder ou ganhar. É sobre o que a gente escolhe fazer depois de tudo que já se foi. A vida, às vezes, nos ensina de formas tão duras que a gente perde a conta de quantas vezes ela nos derrubou.
Mas o que ninguém nos conta é que, com o tempo, a dor vai ficando mais fácil de carregar. Não é que ela desapareça, mas a gente aprende a dar um jeito de carregar ela nas costas, sem que ela nos pese tanto. Eu aprendi a viver assim. Depois daquele encontro com meu pai, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Ele não voltou a procurar por mim e eu também não procurei por ele. O que houve ficou no passado. O que nos une, se é que há algo, é o sangue. Mas já não tinha mais lugar para ele na minha vida. O que ele fez, o que me fez, não se apaga. E tudo que eu conseguia fazer era seguir em frente. Com o passar dos dias, percebi que o verdadeiro peso que eu carregava não estava na perda de meu pai, mas sim na luta interna que eu travava comigo mesma. Eu passava tanto tempo me perguntando o que poderia ter sido diferente, o que poderia ter mudado, que esquecia de olhar para o que já tinha acontecido. E o que aconteceu foi que eu cresci, eu aprendi, eu sobrevivi. O resto é o que a vida nos dá para transformar em algo melhor, ou, no meu caso, em algo mais forte. Eu não sou mais aquela menina de 12 anos perdida na aposta de um homem que não sabia o que significava ser pai. Eu sou uma mulher que aprendeu a andar sozinha, a lutar pelos meus direitos, a buscar a liberdade que nunca me deram. Não me importa o que aconteça mais adiante. Eu aprendi a caminhar com as minhas próprias pernas, mesmo quando o chão não parecia firme. Eu olhei para a vida com outros olhos depois daquele dia. Aquele encontro com meu pai, com a história que ele me impôs, me fez perceber que a verdadeira aposta não era sobre o que ele fez, mas sobre o que eu faria com a minha vida a partir daquele momento. Eu podia ficar presa ao passado, ao erro, à dor. Ou podia decidir ser livre. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi a liberdade. Claro que a vida continuou me testando. As dificuldades não desapareceram. As perdas não pararam de acontecer. Mas eu passei a olhar para tudo de outra forma. O peso não era mais um fardo. Ele se tornou uma força. Uma força que me fez mais firme, mais forte, mais determinada a seguir em frente, não importa o que acontecesse. E foi com essa força que, aos 78 anos, eu consegui entender uma coisa. A verdadeira liberdade está em perdoar a si mesma, não em esquecer o que aconteceu, mas em não deixar que aquilo defina quem você é, em não deixar que o passado roube o seu futuro, em não permitir que os outros decidam o que você será, mas em ser quem você quer ser, independentemente do que aconteceu antes. E eu vou te dizer uma coisa. Agora que a minha história já está contada, por mais que eu tenha perdido muita coisa ao longo dos anos, eu ganhei algo que ninguém pode me tirar. A minha liberdade. E isso, minha gente, é o que realmente importa. Foi assim que, depois de tanto tempo, eu olhei para minha vida e percebi que talvez a verdadeira aposta não foi aquela que meu pai fez, mas a aposta que eu fiz com a vida. A aposta de seguir em frente, de não deixar a dor me dominar, de ser a dona do meu próprio destino. E no fim das contas, é isso que a gente precisa aprender. Que a verdadeira força não está no que os outros fazem com a gente, mas no que a gente faz com a nossa própria história. Agora, com as mãos envelhecidas e o coração em paz, posso finalmente dizer: eu venci. Não porque ganhei de alguém, mas porque consegui me libertar. E assim, terminei a minha história, com a alma tranquila, sabendo que a verdadeira aposta é a vida. E a vida sempre vale a pena ser vivida.